Atos capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Vamos ler então o que diz a palavra de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos em torno da Tua Palavra, buscando entender o que ela diz, para que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse momento que nós teremos juntos, esses breves momentos, podendo aprender um pouco mais a Tua Palavra. Que Tu mesmo, ó Deus, nos abençoe e nos ensine nesta hora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há uns meses atrás, no ano passado ainda, eu preguei de forma sequencial no livro de Atos, desde o capítulo 1 até o capítulo 7. É a primeira parte do livro de Atos. Nessa primeira parte do livro de Atos é narrada a história do início da igreja, depois da ascensão de Jesus Cristo, né? E a igreja, como que ela inicia, como que ela se desenvolve em Jerusalém. Do 1 ao 7 é a igreja em Jerusalém e diversas coisas acontecem. Uma das últimas coisas que acontecem nessa narrativa, já no capítulo 7, pelo subtítulo você consegue observar aí, vai começar a falar a respeito de Estevão, o subtítulo do capítulo 7. Estevão foi um homem que foi eleito pela igreja um diácono. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, diversos atributos que diz aí o texto que ele era. E ele pregava a palavra, ele não somente servia as mesas, que era a função operacional do seu ministério, como ele também pregava a palavra, ele testemunhava a palavra de Deus. Isso trouxe problemas para ele, trouxe um conflito. O pessoal das sinagogas começaram a tentar, dialogar com ele e ele se defender. E ele se defende. O capítulo 7 é longo e está toda a defesa de Estevão aí. Então, todo o capítulo 7 tem a narrativa da defesa de Estevão em relação à perseguição, aos seus opositores. E no final, no versículo 54 do capítulo 7, nós vimos aí que quando terminou essa defesa, ele fez um confronto mesmo. Ele falou para eles no versículo 51, vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Disse várias coisas, e eles ouvindo essas coisas, no versículo 54, diz que eles se enfureceram no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, versículo 56 do capítulo 7, eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra Estevão, e lançaram fora da cidade, apedrejaram ele fora da cidade. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Essa é a primeira vez que o nome de Saulo é citado. E no versículo 59 diz que apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras ele morreu. A morte de Estevão criou aí então uma divisão natural no livro, porque até a morte de Estevão a realidade era uma. A partir da morte de Estevão, a realidade é outra na igreja. E é esse texto que nós acabamos de ler. Logo, a primeira frase diz, e Saulo consentia na sua morte. Veja, mais uma vez, o nome de Saulo sendo citado. E o escritor de Atos, o evangelista, também escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos.
ele coloca então que a partir da morte de Estevão, ali foi o início da história de Saulo. Por que a história de Saulo é importante? Porque a segunda metade do livro de Atos vai falar somente do ministério de Saulo, praticamente. Saulo, ele aqui ainda é um perseguidor da igreja, alguém que a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Depois ele se converte, então, toda a segunda parte do livro, a partir do capítulo 13, fala sobre o ministério de Paulo, se tornou depois então Paulo. Até o capítulo 12, a ênfase está no ministério de Pedro, o apóstolo Pedro. Tá? Então por isso é importante, aqui Lucas está introduzindo, falando de Saulo, o que tem Saulo a ver com essa história. Né? E ele disse então dizendo, Saulo consentia na sua morte. Essa expressão revela a importância que Lucas dá a Saulo. Saulo será o personagem principal da segunda metade de Atos. Meus irmãos, o consentimento de Saulo com a morte de Estevão desperta nele o ódio contra os cristãos em geral. Esse momento aqui marca a história de Saulo e ele se refere a isso depois. Lá no capítulo 22 de Atos, versículo 20, ele diz assim: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Então isso marcou a história de Saulo. Porque a partir daí, o seu ódio foi ampliado de forma extraordinária. Tanto que nós vamos ver já no versículo 3, o que ele começou a fazer para com todos os cristãos em geral. O assentimento da morte de Paulo era apenas o início de toda uma carreira assassina. Ele ter consentido com a morte de Estevão foi uma marca para o seu ódio sendo ampliado para toda a igreja. E diz no versículo 2 que enquanto alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram um grande pranto sobre ele. No versículo 3 diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Meus irmãos, nesse momento, Saulo se torna talvez o homem que vai inaugurar a perseguição generalizada contra os cristãos. Até então tinha certa opressão em Jerusalém, e a gente sabe disso, porque Pedro e João foram presos, teve problemas quando eles pregaram o evangelho. A gente sabe que essas coisas aconteciam, mas Saulo foi ali talvez aquele que inaugurou, que abriu as portas para a perseguição generalizada para com a igreja. Nessa época Saulo tinha em torno de 30 anos de idade, e ele estava determinado a acabar com a vida dos cristãos para que a memória de Cristo fosse apagada de uma vez por todas. Saulo, ele oprimiu a igreja, ele foi contra a igreja, ele assolava os cristãos, ele estava disposto a tudo contra os cristãos. Então a morte de Estevão, em primeiro lugar, marca o início da história de Saulo. Em segundo lugar, a morte de Estevão marca o início da perseguição à igreja. Alguém lê, por favor, o versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Veja que naquele dia está se reportando ao dia da morte de Estevão. Então, aquele dia, naquela ocasião, algo começou a acontecer. E diz aí que levantou-se grande perseguição. Não foi apenas uma pequena perseguição. Porque a perseguição até então, como eu já falei, ela acontecia. Pedro e João foram presos, foram açoitados, mas era com eles. Naquele dia começou uma grande perseguição, não só para com os líderes, mas de forma ampla para toda a igreja. Aqui é interessante que nada é dito sobre quem foi aquele que deu origem à perseguição. E a gente começa a pensar, será que foi Deus que, pelo seu Espírito Santo, provocou essa perseguição? Ou foi o diabo? Foi o inimigo da igreja que provocou essa perseguição contra os cristãos? A perseguição não é algo que a gente entende que é algo bom e produtivo, né? Nós repulsamos qualquer forma de sofrimento. Normalmente entendemos que a perseguição e outros ataques quaisquer têm origem no mal, em Satanás. Ele que, como diz a própria palavra, veio para roubar, matar e destruir.
Mas a igreja do Novo Testamento não achou que foi Satanás que fez isso. A igreja do Novo Testamento considerava a dispersão, que foi o fato dos cristãos serem dispersos por toda aquela região, que teve origem na perseguição. Eles consideravam isso como um meio divino preparado com o fim de providenciar a expansão do evangelho em território estrangeiro. Eles viram isso como algo providencial de Deus, para que o evangelho fosse levado a todos os povos da região. Nós lemos na liturgia: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino dos céus. Vocês que são perseguidos por causa da justiça, por causa do evangelho. Mas o coração humano não entende bem isso. Qualquer oposição que nós percebemos contra nós, isso logo a gente entende como algo ruim, algo que nos traz malefícios. Mas nós entendemos que isso que aconteceu aqui, por incrível que pareça, o fato de a igreja ter sido assolada, de os crentes terem tido a sua privacidade invadida, terem sido violentados, arrastados e presos e mortos, a gente entende que tudo isso foi algo que o Senhor providenciou, para que para todos os lugares onde aqueles crentes que fossem fugindo e fossem chegando pudessem proclamar a palavra. Foi algo que o Senhor providenciou. Então a morte de Estevão marca o início da história de Saulo, como a gente viu, e agora o início da perseguição contra a igreja. Até então, os perseguidores eram basicamente os líderes. Isso começou com Jesus. Jesus foi o primeiro. Jesus foi perseguido, foi morto. Depois dele, Pedro e João, que eu já falei. Mas agora é contra a igreja. Olha aí no versículo 1. Levantou-se grande perseguição contra a igreja. Não foi contra os pastores, não foi mais contra os apóstolos, foi contra toda a igreja. Todo mundo agora é perseguido, foi perseguido. E foi perseguido, diz o texto aí, em Jerusalém. Porque até então, como eu já disse, a igreja de Cristo estava confinada aos limites de Jerusalém. É interessante a gente lembrar aqui alguns textos. Jesus mesmo falou em Atos 1, capítulo 1, versículo 4, diz assim: comendo com eles, Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa era essa? Que em Jerusalém eles seriam revestidos de poder, com o poder do alto. Lá em Atos 1 também, versículo 8, diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então eles tinham que esperar descer o poder do Espírito Santo para eles serem testemunhas em toda a Judéia e Samaria. E foi justamente o que aconteceu, Eles permaneceram em Jerusalém. No momento que eles estavam orando, o Espírito veio sobre eles. Eles falaram de uma forma que todos aqueles que estavam ali eram estrangeiros, entendiam nas suas próprias línguas, algo maravilhoso, completamente diferente do que muitas igrejas entendem ser dom de línguas. O dom de línguas bíblico são idiomas mesmo, compreensíveis por alguém. Não é um burbúrio, não é uma mistura de sons, tá? Então, ali aconteceu algo sobrenatural. Eles permaneceram ali. Pedro pregou a palavra, 3.000 se converteram, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados. E assim continuou a história. No capítulo 3, um coxo é curado. Mais uma vez Pedro prega a palavra. Então Pedro e João são presos. Eles se defendem perante o Sinédrio. A igreja está em oração em Jerusalém. Em Jerusalém eles vivem bem. Eles comungam dos seus bens, Aqueles que têm mais necessidades recebem apoio. Tem ali a história de Barnabé, que vem de um campo e dá aos pés dos apóstolos. A história de Ananias e Safiras, que vende também, mas acaba retendo um pouco, e aí acontece que eles morrem por mentirem. Tudo isso acontecendo em Jerusalém, só em Jerusalém. Os apóstolos fazem muitos milagres, etc. A instituição dos diáconos. E depois, agora no final, a história de Estevão perante o Sinédrio, a sua defesa. Então tudo isso em Jerusalém. Em Jerusalém eles proclamam fielmente o Evangelho de Cristo.
tanto que o número de crentes atingiu os milhares. Mas a igreja não poderia permanecer confinada em Jerusalém para sempre. Não podia. Eles estavam ali, do capítulo 1 ao 7. Jesus falou: olha, permaneçam aqui, não saiam daqui. Vocês vão ser revestidos de poder, e a partir de então vocês devem pregar o evangelho a toda a região e até os confins da terra. Mas até o capítulo 7, onde eles estão? Ainda em Jerusalém. E então Deus providencia algo que vai levar eles para todos os lugares onde eles deveriam ir. A igreja não poderia permanecer confinada em Jerusalém. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles não poderiam ficar o resto da vida deles em Jerusalém. Mateus 28, 19, a gente sabe também. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No Antigo Testamento é interessante a gente perceber que Jerusalém, ela exercia uma força de atração. Em Jerusalém foi construído o templo, e todos os judeus tinham que ir pelo menos uma vez por ano até Jerusalém. Ali era o centro da adoração no Antigo Testamento. Mas é interessante que esse centro de adoração, que atrai gente de volta, de todos os povos, ou de Israel para ali, essa mesma cidade é o ponto de partida dos crentes para todas as nações. Diz aí na continuação do versículo 1 que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aí você pode se perguntar, por que os apóstolos ficaram e só os demais foram? Por alguma razão, meus irmãos, que não é clara nas Escrituras, os apóstolos puderam permanecer em Jerusalém, mas os outros foram dispersos. A gente sabe que em Jerusalém permaneceram alguns crentes, depois tanto que eles passam necessidades, e Paulo tem que levantar ofertas para eles, né? Mas a ênfase aqui é que a maioria daqueles irmãos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A grande perseguição, meus irmãos, foi levantada com o objetivo de destruir a igreja. É isso que estava no coração de Saulo. É isso que estava no coração daqueles homens que assolavam a igreja. Eles queriam destruir a igreja. Mas na verdade, essa perseguição se tornou o agente de um grande e poderoso movimento de evangelização. O que parecia ruim, uma perseguição, morte, se tornou da parte de Deus um grande e poderoso movimento de evangelização. E a gente vai ver a partir do versículo 4, na semana que vem, como que isso se desenrolou. Através de Filipe, através de outras pessoas, do próprio Saulo, que depois se converte, como que o evangelho foi chegando, foi alcançando, foi desbravando territórios, e hoje pode chegar até o seu ouvido aqui na Praia Grande. Nesse pequeno texto, meus irmãos, de 3 versículos, eu gostaria de destacar 2 lições, para mim e para a sua vida. A primeira lição é a seguinte: a igreja não está isenta de perseguição. Por mais santa que seja a igreja, por mais pura que seja a igreja, por mais próxima do ideal que seja a igreja não está isenta de perseguição. Meus irmãos, a igreja de Jerusalém era talvez a mais próxima do que o Senhor esperava, do ideal. Olha alguns trechos, acompanhe rapidamente. No capítulo 2, versículo 14. Se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos. Ele começou a pregar. Ele pregou no versículo 37, olha aí. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma igreja em que o pregador principal, quando prega,
se converte aos milhares. Que igreja é essa? Que quando o pregador prega a palavra, o evangelho, as multidões se convertem. Olha o versículo 42 do capítulo 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha como que viviam aqueles crentes. Uma igreja muito próxima do ideal. Muito próxima. Os cristãos perseveravam na doutrina correta, mantinham uma comunhão saudável entre si, tinham vida de oração genuína. E interessante que as pessoas da cidade eram atraídas pelo testemunho daqueles crentes. Olha o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles contavam com a simpatia do povo. Aqueles que tinham motivações más no meio da igreja, logo eram afastados. Aconteceu com Ananias e Safira. Hoje em dia não acontece mais isso, né? As pessoas que têm más intenções na igreja, Deus dá paciência, dá muito espaço para elas permanecem na igreja. Mas aqui não. Uma igreja pura. E quando havia mal, o Senhor limpava isso. Havia entre eles líderes consagrados, cheios do Espírito Santo. A gente vê no capítulo 6 a instituição de 7 diáconos, a vida de Estevão, o ministério dele. Uma igreja muito próxima do ideal, onde o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo era pregado e vivido. Mas nem essa igreja foi isenta de perseguição. Essa é a primeira lição que eu quero que você entenda. Por melhor que seja a igreja, nós estamos passíveis de lutas, de tribulações. Muitos têm pregado hoje na televisão e fora dela que o crente ele tem que viver uma vida vitoriosa, tem que ter prosperidade mesmo, tem que viver no topo. Mas a igreja de Cristo não foi estabelecida, eu quero que você preste muita atenção nessa frase, a igreja de Cristo não foi estabelecida para que os crentes tenham vitória nas questões sociais, políticas e econômicas. Não foi. Não é para isso que a igreja existe. A igreja de Cristo ela foi estabelecida na vitória já obtida por Cristo sobre a morte, sobre o diabo e sobre o pecado. A igreja está estabelecida não numa vitória ainda por vir, como a gente canta até, tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. A igreja não está estabelecida em coisas que virão, ela está estabelecida na vitória já conquistada por Jesus Cristo na cruz. E nada é maior do que isso, nada é melhor do que isso. Que garantiu para você e para mim acesso livre ao trono da graça de Deus. Acheguemo-nos, portanto, ousadamente, como diz o autor de Hebreus, diante do trono do Pai. O escrito de dívida já não existe mais, foi cancelado. A igreja não foi estabelecida para ter vitórias, mas foi estabelecida na vitória de Jesus Cristo. Paulo citou em certo momento na carta aos Romanos, capítulo 8, 36 e 37, ele citou um salmo. Ele disse assim: somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. E depois de considerar o amor de Deus, ele conclui assim: em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Não somos somente vencedores, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele acabou de dizer: somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelha para o matador. Isso é maravilhoso. Nenhuma igreja está isenta de perseguição. E talvez a perseguição seja até de certa maneira, uma ação de Deus nas nossas vidas para trabalhar o nosso caráter, para aperfeiçoar a nossa fé, para nos fortalecer e para nos fazer pregar o Evangelho. Porque quando está tudo muito bem, quando os nossos corpos estão saudáveis, as nossas contas estão com recursos suficientes, quando nós temos um bom carro, uma boa casa e tudo está muito bem, a gente esquece dessas coisas tão importantes. Talvez só uma perseguição poderia nos fazer mudar algumas atitudes. Nenhuma igreja está isenta de perseguição.
Essa é a primeira lição. E a segunda lição é a seguinte: os cristãos não estão isentos de mudança. Os cristãos não estão isentos de mudanças. Nós vimos aqui que naquele dia, por causa da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja, e todos, exceto os apóstolos, foram o quê? Dispersos. O Senhor é soberano sobre a sua vida e a minha. Ele pode nos enviar para onde Ele quiser. Ele disse assim em João 15,19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ele está dizendo, olha, vocês não são do mundo. Não pensem que vocês têm morada certa. Não pensem que vocês estão totalmente estáveis onde vocês estão. Deus pode tirar vocês de onde vocês estão e levar vocês para outros lugares, para que nesses outros lugares vocês sejam sal e luz. Deus não colocou você nessa igreja ou na igreja de onde você é para que você morra ali, necessariamente. Talvez você morra ali. Talvez Deus queira que teu ministério seja ali para sempre, mas talvez não. Talvez Deus mude as situações na sua vida para que você vá para um outro lugar e você pregue o Evangelho, você viva o Evangelho ali. Isso parece que é muito evidente para os ministros, para os pastores, que não tem às vezes muito a morada certa, digamos assim. Cada período, 2, 3, 4 anos, há novas eleições e acaba que às vezes os pastores mudam de lugar. Mas eu quero que você entenda que não é para os pastores isso, é para a sua vida. Talvez a maioria de vocês aqui não tenha nascido aqui na região da Baixada Santista. Talvez alguns de vocês nem são daqui, são de outros lugares. Mas vamos pensar em vocês que moram hoje aqui, mas não são originais ou originalmente daqui. Deus colocou vocês aqui. E se colocou vocês aqui, é para vocês anunciarem o Evangelho aqui. Para vocês serem testemunhas de Deus aqui. Deus mudou a situação de vocês. E talvez Ele volte a mudar. Não sei. Talvez Deus coloque uma situação de perseguição ou qualquer outra situação para levar você para um outro lugar. Isso pode acontecer. Então não pense que você, como cristão, tem morada certa. Não tem. Deus pode fazer o que fez aqui, pode fazer com a sua vida. E dispersar você para outros lugares. Eu não sei por quanto tempo Deus vai nos manter onde nós estamos. Mas onde nós estamos, vamos anunciar o Evangelho. E se por acaso Deus nos colocar em outros lugares, vamos também anunciar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Jesus disse assim também, João 17,18: assim como tu enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Deus tem nossas vidas em suas mãos. Ele pode nos enviar para onde Ele quiser, da forma como Ele quiser. Seja qual for a razão aparente da mudança, precisamos saber que Deus tem propósitos definidos para a nossa vida. E precisamos nos submeter a isso, servindo onde quer que nós estejamos e anunciando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, seja onde for. Não importa o que acontecer, meus irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres que buscam a plenitude do Espírito Santo, consagrados para o serviço de Deus nos mais diversos lugares. Precisamos expandir os nossos horizontes. Essa é uma congregação da Igreja Presbiteriana de Praia Grande, que fica lá na Guilhermina, né? Mas eu sonho em ver mais igrejas nessa cidade. Ver mais igrejas. Ah, mas já tem tantas. É verdade. Tem muitas igrejas evangélicas na Praia Grande. Mas às vezes eu fico pensando, tem muita gente que entra nessas igrejas e são muito machucadas. E acabam ouvindo e aprendendo coisas que não são verdadeiras. E isso me leva a querer que o verdadeiro evangelho seja pregado em mais pontos dessa cidade. Precisamos expandir nossos horizontes. Precisamos olhar para fora e deixarmos que o Espírito Santo nos leve onde Ele quiser. Assim como Ele fez aqui, com a igreja de Jerusalém. E continua fazendo hoje, com a sua vida e com a minha. Ele continua ainda, assim como um jogador de xadrez, com a sua estratégia, posicionando suas peças onde Ele